Então, iniciando a nossa sessão de julgamento do dia 7/7, período da tarde, sessão que se inicia a partir das 14 horas, são 14h07, presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente, Dr. Tiago Duca Amoni, substituindo uma vaga aqui do colegiado. É a sessão da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Não tem nenhuma sustentação oral prevista para o período da tarde agora. E eu queria só verificar, a gente vai retomar o item 58, ou a gente, que é o do Dr. Ué, aquele que a gente estava discutindo na parte da manhã, ou a gente pode ir para... Eu sugiro a gente acabar de votar ele. Podemos voltar, já tem condição de... verificaram direitinho, já analisaram? Então, que conclusão que a gente chegou? A gente pode deixar como estava o dispositivo? Que a proposta do Dr. Wesley, eu coloquei aqui o dispositivo, a gente votou já, e aí ficou aquela questão da receita, a forma como a gente colocaria essa questão da receita das trade companies aqui no dispositivo, né? Leia o dispositivo, por favor, doutora Sheila. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, súmula CAF número 2, e dar parcial provimento para excluir da base de cálculo os valores referentes às vendas para empresas exportadoras, trading companies, no período autuado, entre parênteses, anexo 3, e aplicar os termos da súmula CAF número 119. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital. De acordo? Bom, o processo saiu em vista de mesa, vai ter que colher os votos de novo, né? Mas vocês estão de acordo com o dispositivo, da forma como está colocado? Então, eu vou colocar em votação. Como vota, doutor João? Eu acompanho o relator pelas conclusões. Ok. Sheila, só tem como tu colocaste ali no período autuado, daí referente ao anexo 3, que daí vai ficar bem fechadinho ali? Eu escrevi entre parênteses anexo 3. Tá, eu só coloquei aqui no período autuado referente ao anexo 3. Referente ao anexo 3. Daí eu tirei o parênteses. Tá, referente da autuação, né? Ao anexo 3. De infração, enfim. Que daí fica claro ali que é só desse anexo. Que é só o anexo 3. Ok. Como vota o doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho o relator. Doutor Tiago? Com relator. Eu também acompanho o relator. Então, só relendo novamente o item 58. A gente está concluindo a votação dele agora na parte da tarde. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, súmula CAF número 2, e dar parcial provimento para excluir da base de cálculo os valores referentes às vendas para as empresas exportadoras, trading companies, no período autuado, referente ao anexo 3 do auto de infração, e aplicar os termos da súmula CAF número 119. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital. Fez sustentação. Doutor João, você quer falar? Oi? Não, pode acabar de pronunciar, depois eu quero falar. Fez sustentação oral a doutora Camila Cristina Pereira de Souza, OAB São Paulo, 383242. Bom, votado o processo, eu queria só fazer um registro quanto à sustentação oral. Eu queria elogiar aí a patrona pela sustentação oral, pela forma objetiva que ela fez. Ela, não sei se vocês prestaram atenção, ela foi cirúrgica, pontuou todos os pontos do recurso, em que pese ela não tenha logrado o êxito
todas as matérias que ela recorreu. A sustentação em si foi muito boa, assim como foi também na outra sessão de junho, a gente teve uma sustentação fantástica. Isso só mostra que o modo de fazer a sustentação oral nas sessões virtuais não prejudica, ao meu ver, a participação do patrono na defesa dos interesses que são constituídos. Exatamente. Vou colocar aqui a observação que ele foi votado à tarde, né? Processo votado no dia 7 à tarde. Então, indo para o item 59, de relatoria do Dr. Kleber, condomínio Morada Vento Leste. Kleber, tem que ligar o microfone. Eu dizia que é um auto de infração, não ter elaborado folha de pagamento no período aí, mas o recurso foi intempestivo. Da análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que o aviso de recebimento folha 117, a teste contribuinte foi intimada em 25 de 9 de 2009, sexta-feira, e o recurso foi apresentado em 28 de 10 de 2009, quarta-feira. Portanto, o prazo legal se esgotou em 27 de setembro de 2009, terça-feira. Então, no presente recurso intempestivo, conforme despacho do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário SECAD da Delegacia da Receita Federal, em Fortaleza, de folha 163, do exposto voto por não conhecer do recurso por intempestivo. Aqui ficou intimado em 25 de 9 de 2009, numa sexta, e foi apresentado em 28 de 10, numa quarta. Por um dia ele perdeu. Isso é atestado pelo SECAT. Na última folha, o SECAT disse que foi intempestiva a apresentação, e eu fiz o cálculo também. Ele tem a alegação de intempestividade? Não, tem não. Dá não conhecer mesmo. Alguém conferiu os cálculos? Doutor João, como vota? Eu acompanho, conferi as datas. Doutor Wesley? Liga o microfone. Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer do recurso pois intempestivo. Pode ir para o próximo voto, é o item 60, Cooperativa dos Servidores. Cooperativa dos Servidores Autônomos de BH, né? Trata-se de auto de infração lavado por infringência ao artigo 32, inciso 4 da Lei 8.212, por a empresa não ter incluído na GFIP os segurados contribuintes individuais no período de janeiro de 99 a 2 de 2000. Cientificada, a empresa alegou aí o seguinte, após a autuação, providenciou o reenvio da GFIPs apontada no auto de infração, foi aplicada incorretamente a gradação prevista no artigo 283, né, do decreto. Como as infrações apuradas representam ato da mesma natureza e tipicidade, não é justa a aplicação da penalidade por cada evento mensal. Pede que seja acolhida a presente defesa para o fim de relevar a multa ou, alternativamente, seja a mesma atenuada para o mínimo legal ou aplicada de forma concentrada, considerando-se como evento único. A DRJ julgou improcedente. Conformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações. A empresa ele não tem alegação de decadência, né? O julgamento na DRJ foi ainda na égide do artigo 45, mas eu como prejudicial de mérito aqui, eu vou analisar a decadência de ofício, né?
Não consta alegação de decadência no período de lançamento pelo recorrente, nem na impugnação, nem no presente recurso. No entanto, tendo em vista que o Instituto da Decadência de uma tributária é matéria de ordem pública, podendo ser conhecido de ofício pelo julgador administrativo em qualquer instância recursal, quando presente os seus requisitos, verificar-se-á se no lançamento da multa, que inclui as competências de janeiro de 99 a 2 de 2000, por não ter a empresa incluída na GFIP, os segurados contribuinte individual, com data da ciência em 2 de 5 de 2007, se as competências já se encontravam decaídas. Para o presente caso, será aplicado o artigo 173, o inciso 1 do artigo 173, por força da súmula CARF 148. Então, para a última competência do lançamento, 2 de 2000, tem-se que a mesma podia ter sido lançada até 31 de 12 de 2005. Neste caso, ocorreu a decadência para todas as competências incluídas no lançamento. Isso posto, acata-se a preliminar em apreço no sentido de reconhecer de ofício a decadência do lançamento em relação a todas as competências. Repetir o lançamento aqui do mesmo, né? O exposto, voto por dar provimento ao recurso, reconhecendo a decadência do período lançado, súmula CARF 148. Doutor João. Eu estou abrindo o processo ainda aqui, doutor Leber, mas eu acho que é o mesmo caso que a gente analisou antes, a contagem do prazo da decadência do mês 12. Não, tem dois, é mês 2. Mês 2. É 2 de 2000. Ah, é 2, não é 12? É 2, até 2 de 2000. Então não tem a competência dezembro de 2000. Não, é janeiro de 99 a 2 de 2000. E o lançamento se deu em... 2007, 25 de 2 de 2007. 2 de 5 de 2007, não é isso? 2 de 5 de 2007, isso. Então já não tinha ainda a súmula 8. DRJ disse que estava no prazo, mas está todo decadente o período aí. 2 de 2000. Tinha até 31 de 12 de 2005 para lançar. Certo? É 31 de 12 de 2005 mesmo, doutor João? Porque se foi 2000, começa a contar, para aplicar a regra do 173, começa 2000? A contar em 1º de janeiro de 2001. Então, é todo o ano de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 31 de 12 de 2005, venceu se ele entregou a GFIP no mês 3, porque a gente está falando do mês 2, né, o mais recente. Se ele entregou a GFIP tempestivamente no mês 3, ou em qualquer mês do ano de 2000, a decadência terá se dado 31 de 12 de 2005. Ok. Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Aqui só tem uma ressalva, que ele não pediu a decadência, né? Não pediu. Então, a conclusão não é da provimento. Qual, então? Reconhecer a decadência de ofício, né? Ah, certo. Do período lançado. Ok. Doutor Wesley, não sei se eu já colhi. Doutor Wesley? Está congelado. Doutor Wesley, está por aí? Estou de volta, caiu aqui a internet. Então, como vota, doutor Wesley? Votou por reconhecer de ofício a decadência do crédito lançado, no CARF 148. Eu acompanho o relatório. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a decadência, reconhecer de ofício a decadência do crédito lançado? Isso. Uma CARF número 148. Isso.
crédito lançado. Ok, vamos para o próximo. Item 61, cultivo de cana-de-açúcar, BR Limitada. Isso, final 2010-57. Isso. Trata também de uma autofração de obrigação acessória, da empresa não apresentar as folhas de pagamento de todos os segurados e empregados contribuintes individuais, registro de empregado relativo ao período 3 de 2007 e 5 de 2008, embora intimada para este fim. Cientificada, a empresa apresentou impugnação ao lançamento, alegando o seguinte: preliminarmente, a nulidade absoluta do auto do processo administrativo e do auto de infração sobre o qual se constitui o crédito tributário multa, violação do contraditório e ampla defesa, alega que não foi intimado nem sequer cientificado quanto à instalação, tramitação, processamento ou finalização dos procedimentos que levaram à exclusão da empresa do Simples, né, atos declaratórios dos processos tais. Preliminarmente, também nulidade absoluta do auto de infração por violação do seu sigilo bancário. Um dos motivos para a exclusão do Simples foi o excesso de receita. Para concluir a ocorrência desse excesso, o FIS quebrou o sigilo bancário do contribuinte sem ordem judicial prévia. Ele diz que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário. Outras considerações de mérito: atividade subempreitada, enquadramento do Simples, possibilidade de motivo para exclusão insubsistente. Ele alega que, como é do Simples, não tinha aqui essa questão da subempreitada. Entende que não se enquadra na condição de locadora de mão de obra, visto que os requisitos previstos da Lei 6.019/74 não procedem com base nas atividades de terceirização exercidas. O motivo de sua exclusão do Simples que se praticou a pretexto de locação de mão de obra. Outras considerações de mérito: excesso de receita, motivo para exclusão insubsistente. Afirma o sujeito passivo ter ofício na apuração da movimentação tida como não declarada, mesclada de movimentação financeira, com edição de nota fiscal, uma total confusão entre os valores tidos como movimentados e aqueles que deu por lançados, devem ser considerados como movimentação bancária apenas os valores constantes nas duas contas bancárias, que totalizam um valor inferior ao volume máximo. Conclusões finais, no pedido dele: pede-se e espera que seja recurso de impugnação do auto de infração devidamente recebido e processado, pois aviado foi a tempo e modo e acolhido nas preliminares no mérito nele apontado, para que seja anulado o processo ou afastado o lançamento tributário nele incerto, tudo conforme fundamentação supra, parte integrante dessa conclusão. A BRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário. Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação. Então, é isso. O mérito dele é só excesso de receita e outra coisa lá com relação aos Simples, né? O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. Da inconstitucionalidade alegada. A recorrente alega que não foi intimado nem sequer cientificado quanto à instalação, tramitação, processamento ou finalização dos procedimentos que levaram à exclusão da empresa do Simples, que considera clara violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Eu não sei se aqui cabe aquela outra súmula sobre o Simples, né, que continua o processo, né, ele está incluindo aqui no meio, né. Ora, o que o recorrente requer que o CARF manifeste sobre inconstitucionalidade de lei tributária, o que é vedado, ele está achando que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, aplica a súmula CARF número 2. Não se acolhe às alegações de constitucionalidade. A nulidade do lançamento, ele quer que seja anulado o auto porque quebraram o sigilo bancário dele sem autorização judicial. Isso já está bem sedimentado aqui, né? O Supremo já decidiu que é legal. Então, eu considero que esse não é um caso de nulidade do artigo 59 do decreto 70.235. Portanto, não sendo o caso presente do auto, não há o que se falar em nulidade do mesmo. Das demais questões suscitadas, eu adoto o voto da DRJ, né? Ele fala que a empresa ateve seus motivos que levaram à exclusão da empresa do Simples Nacional. O que a DRJ diz é que, mesmo ele sendo uma empresa do Simples, ele é obrigado, de tudo que ele disse, ele é obrigado à apresentação desses livros, né? A empresa do Simples, ela declara os seus trabalhadores, também faz anotações nos livros, né? Apenas ela não contribui com a parte
com a parte dos 20% e também de terceiros, né? Pelo exposto, verifica-se que o interessado não contestou a matéria que deu caso ao presente ato de infração. Logo, consoante o disposto no artigo 17 do decreto 70 de 2005, considerado não impugnado, né, porque ele não falou na questão do mérito, na questão do mérito do crédito em si, considerado não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, né. O exposto vota por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, suma carta número 2, rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito por negar provimento ao recurso. Esse é o voto. Doutor João, consegue falar? Eu concordo com o relator, exceto num ponto que eu acho que a gente não poderia nos pronunciar nem para afastar a questão da nulidade, no que se refere à alegação dele de cessamento de direito de defesa quanto ao desenquadramento simples. Na verdade, essa matéria a gente não pode nem conhecer, não é nem competência do colegiado. Não pode conhecer nem para afastar a nulidade. Esse é que é o ponto. Além do que eu concordo com o relator, que ainda que ele fosse uma empresa do Simples, estaria obrigado a apresentar os documentos quando exigido, que é a matéria em questão. Então, esse argumento, na verdade, é vazio. Mas o fato é que a gente não pode conhecer dele. Esse é o meu ponto de vista. A gente não tem competência para analisar isso. Nem para analisar se isso é uma nulidade ou não. Olha, eu tinha feito esse voto anteriormente e tinha ficado esquisito, porque ele não ataca o mérito em si, não é? Então, ficou simplesmente a questão de constitucionalidade e nulidade, né? Com relação ao desenquadramento simples. Eu só botei assim... não conhecia das questões de inconstitucionalidade e rejeitava preliminar. O que é que eu botava mais? Que não tinha mérito. Não tinha como botar no mérito, negar no mérito, se não tinha mérito. O que é que eu faria no caso desse? Eu tinha feito ele assim anteriormente, entendeu? Que ele não trata o mérito da questão, somente a questão só vai nessa questão do simples, né? A gente está diante de um recurso vazio, um recurso que não tem matéria. Essa é a verdade. Ele está falando de uma coisa e a acusação fiscal fala de outra. Está correta a decisão recorrida. Ele não impugnou. Quando ele fala de uma coisa diferente da matéria do auto de infração, ele, na verdade, deixou de impugnar aquela infração. Essa foi a conclusão da DRJ que eu botei. Sim, perfeito. Eu acho que a DRJ está certa. E ele contestou o acordo da DRJ? Ele contestou isso? Ele repetiu a mesma coisa. Não, ele não tocou no acordo da DRJ. Ele repetiu a mesma coisa. Não seria não conhecimento por falta de objeto da lide? Eu acho que o Tiago está certo. A gente, se não tem recurso, o que a gente pode conhecer? O que ele trouxe não é o recurso, porque não contesta a matéria. Ele só contesta isso no recurso? Só essa questão simples? Até no final aí do voto da DRJ, pelo exposto, verifica se o interessado não contestou a matéria que deu causa ao presente auto de infração. Logo, consoante o disposto no artigo 17 do decreto tal, com as modificações introduzidas pela lei tal, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Porque, na verdade, o que instaura a fase litigiosa do processo é a apresentação da impugnação. Se a DRJ considerou que a matéria não foi impugnada, você não tem nem lide. Nem conhece o recurso. Ela tratou das questões de nulidade e inconstitucionalidade, né? Eles não têm as nossas súmulas, né? Mas ele tratou dessa questão aí. Acho que pode ser até não conhecer. Só não conhecer do recurso voluntário. Doutor João. Veja só, a DRJ disse que não houve impugnação. Qual que é o efeito de a matéria não ser impugnada para nós? O efeito de uma matéria não impugnada é a preclusão. A ausência de lide. Isso. Então, a gente não pode conhecer porque foi precluído, a não ser que ele tivesse no recurso dito o seguinte: não, eu impugnei sim. Aí a gente teria que avaliar se ele impugnou ou não, aí teria matéria de litígio.
Mas se ele não contestou a decisão que disse que não houve impugnação, que não foi impugnado o lançamento, a matéria do lançamento, se ele não contestou isso do acórdão, não tem, concordo com o Thiago, não tem matéria para a gente resolver, não tem recurso para resolver, precluiu. Não tem nenhuma matéria em discussão mais. Ele poderia, no recurso, discordar do acórdão e dizer, não, peraí, eu impugnei sim. E aí a gente ia avaliar, mas ele não fez isso. Ele não contesta. Olha, Kleber, eu manteria o voto exatamente como o senhor fez, só que no fim, depois da citação do voto da DRJ, eu simplesmente colocaria, olha, considerando que não houve a impugnação, conforme consta do acórdão recorrido, e dessa conclusão ele não recorreu, entendo que entendo que o recurso está precluso. Mantém todos os fundamentos, mantém essa questão que você falou da nulidade, só que a conclusão é não conhecer. Certo. Pois então vamos mudar. Conhecimento mesmo, não conhecimento. Ao invés de negar impedimento e afastar preliminar, apenas não conhecer do recurso, porque ele não apresentou, na verdade, ele não apresentou a impugnação e não questionou esse fato. Isso, então é não conhecer do recurso. Ele só questiona isso mesmo, né, doutor Kleber? É só isso. Então Só questão simples mesmo. Aí, assim, o faturador é a preparação da folha de pagamento. O fato dele ser do simples não faz com que ele não prepare a folha de pagamento de todos os segurados. É o que a DRJ falou, né? Ele tem que preparar a folha. Ele só vai recolher a parte dos segurados, quando ele é do simples. É isso aí. É exatamente isso. Como vota, doutor João? O não conhecer do recurso. Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? O relator. Eu também acompanho. Então, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos e não conhecer do recurso. Isso. Processo julgado hoje de tarde. Item 62. Fertilizantes Heringer. Isso, o 2007-13. Isso aqui é um auto de infração lavado por, não incluiu na GFIP, né, no 13º, na competência do 13º, ela não incluiu os seguintes valores: remuneração de empregados a título de abono, vale transporte, participação nos lucros e resultados de cooperativa de trabalho. Certificado, a empresa apresentou impugnação, onde alega o seguinte, conforme o relatório, né? Ela questiona todas as verbas, verba por verba, né? Abono salarial, vale transporte, participação nos lucros, né? E a questão dos pagos à cooperativa, né? Reitera que não havendo a prestação de serviço por parte do cooperado, isso aí na cooperativa. Requer ainda que todas as notificações e publicações sejam dirigidas ao senhor Marcelo Pereira Gômara. A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, fazendo excluir da multa, devido à ocorrência da decadência, o período de janeiro de 2000 a 31 de 12 de 2001, e o valor devido a terceiros indevidamente incluído no cálculo da multa. Conformada, a empresa apresenta recurso voluntário, onde reitera as mesmas alegações da impugnação, exceto pelo requerimento de que as notificações sejam dirigidas ao senhor Marcelo Pereira. Esse é o relatório. Então, da verificação da tempestividade, porque tem o julgamento da primeira instância, a impugnação foi considerada procedente em parte. Resignada, a interessada pretendeu apresentar recurso voluntário ao cargo. Porém, intempestivamente, conforme folhas 513 e 514, nas quais consta a informação de que a ciência da decisão da primeira instância deu-se em 11 de dezembro de 2008, e que o último dia para a apresentação do recurso seria 12 de janeiro de 2009, e de que o recurso teria sido interposto no dia 16 de janeiro de 2009, portanto, intempestivamente. Embora tenha atestado a intempestividade, a Delegacia da Receita Federal de Vitória, conforme disciplina o PAF, encaminhou o processo ao CARF para as providências de sua alçada.
Por sua vez, o contribuinte informa na folha 531 que o recurso, na realidade, foi postado em uma agência dos Correios de São Paulo, no dia 8 de janeiro de 2009, conforme demonstra o AR no anexo de folha 586, sendo recebido pela Agência da Receita Federal de Vitória no dia 9 de janeiro. Portanto, considera-se tempestivo o recurso, né? Então, vem lá a anotação de que ele teria sido tempestivo, mas o contribuinte demonstrou que postou nos Correios, né? Então, é tempestivo. Da análise da argumentação e do documento apresentado, verifica-se que assiste razão ao contribuinte para reconhecer a tempestividade do recurso. Então, portanto, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Prejudicial de mérito, da decadência, né? Ela alega decadência novamente aqui, né? A DRJ já reconheceu, do dia de 2 de 2000 a 12 de 2001, o requerente requer o reconhecimento também no período de janeiro de 2002 até 6 de 2002, aplicando-se o artigo 173, inciso 1, a competência de janeiro a 6 de 2002, sendo que a data ciência foi 7 de 7, não ocorreu a decadência. Então, não tem decadência aqui nesse período. Afasta-se a decadência do período de janeiro de 2002 a 6 de 2002. Do mérito, a questão do abono salarial, que ele questiona. A jurisprudência do CARF tem sido no sentido de que a importância paga devido ao acreditado ao segurado empregado a título de abono somente pode ser excluído do salário de contribuição, conforme definido no parágrafo 9 do artigo 28 da Lei 8.212/91, se presente as condições referidas no ato declaratório da PGF número 16 de 2011, quais sejam previsão em convenção coletiva de trabalho, desvinculação do salário e pagamento sem habitualidade. Assim, verificar-se-á se esta é a condição do abono que compõe a multa lançada. O crédito apurado refere-se à contribuição previdenciária, que é o relatório da fiscalização na folha 25. Refere-se à contribuição previdenciária devida sobre os valores pagos a título de abono em decorrência do que foi estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho, referente às filiais de Paulínia e Camaçari. É convenção que se fala lá, né, e não acordo coletivo. Então, o fiscal está testando aqui que foi uma convenção coletiva. A cláusula 70 da Convenção de Paulínia dispõe que as empresas considerarão em caráter excepcional, uma única vez aos empregados, um abono especial indenizatório. Então, estão presentes aqui as condições, né? Foi em convenção coletiva e a excepcionalidade, né? Sendo um abono único. Sendo assim, da análise do relatório, assim, verifica tratar-se de abono único estabelecido em convenção coletiva e sem habitualidade. O fato de dividir-se o pagamento do abono em duas parcelas não tira o caráter de excepcionalidade. Foi um abono único dividido em duas parcelas. Reproduz abaixo trecho do voto do acórdão, para mostrar aqui é um acórdão, como a matéria tem sido interpretada aqui, que o abono salarial decorrente de convenção coletiva, pago em parcela única, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária. Portanto, eu excluo o valor do abono salarial do lançamento. Quanto ao vale transporte, a matéria já é objeto de súmula vinculante no CARF, número 89, que é obrigatória. A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale transporte, mesmo que em pecúnia. Portanto, inclui-se da multa o valor relativo ao vale transporte. Os valores pagos à cooperativa de trabalho, ali aqueles 15% que foram considerados inconstitucional pelo Supremo. Foi editada a resolução do Senado, então, assim, diante da inconstitucionalidade da norma que estabeleceu o fato gerador das contribuições lançadas, deve ser excluído da multa os valores relativos à cooperativa de trabalho. E da participação nos lucros e resultados, que é o que restou, né? E que aqui tem uma certa divisão, né? Para a matéria sendo coincidente as razões, eu repito aqui o voto da DRJ, né, que mostrou que não obedeceu o regulamento da Lei 10.101, e eu considero que incide a contribuição previdenciária e ela deve permanecer na multa. A questão do mantém-se o valor pago a título de participação no lucro e resultado no lançamento. A retroatividade benigna, tendo em vista tratar-se de auto-infração por descumprimento de obrigação acessória emitida anterior à da medida provisória 449 de 2008, a aplicação da multa deve observar os termos do enunciado da súmula caso 119. Né? Ele não pediu porque foi antes da lei. Então,
Então, no exposto, eu voto por afastar a decadência e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso para que sejam excluídas do lançamento as seguintes verbas: abono salarial, vale transporte simulacrário 89 e os valores pagos à cooperativa de trabalho, e determinar o recálculo da multa com base na súmula CART 119. É esse o voto. Doutor Kleber, fiquei na dúvida em relação ao vale transporte. É só aquela questão do pago em pecúnia ou é o percentual lá dos 6%? Não, é o vale transporte da empresa, né? Paga em pecúnia. Do salário, né? Uhum. Que eu estou procurando aqui, não estou achando. Doutor João, pode falar. Mas não é mesmo que paga em pecúnia? Ah, porque aí tem a questão do percentual, né? Que aí eu divido nisso, né? Porque eu entendo que se pagar percentual diferente dos 6%, mas aqui no relatório eu não achei nada falando disso. Doutor João, pode falar. Eu tenho uma dúvida, doutor Kleber. Quais são os requisitos que a DRJ apontou de que ele teria descumprido da Lei 10.101? Tá aqui o voto. Eu posso ler aqui, né? É porque eu não vi seu voto. Se puder ler, por favor, ou pelo menos citar quais são os requisitos inobservados. Na verdade, é nesse ponto que há divergência no colegiado. Dependendo de qual seja o requisito, pode haver uma votação diferente. Foi pagamento em mais de 2 vezes anuais, né? Tal fato não ocorre com a forma de o contribuinte distribuir a PLR, ou seja, para obter os adiantamentos. Os empregados não se sentem estimulados a produzir mais, já que esta parcela está efetivamente garantida no valor do seu salário mensal. Assim como não há uma maior integração entre capital e trabalho, e sim a manutenção da realização corriqueira. Assim, agiu corretamente a fiscalização e a constatar que os pagamentos a empregados a título de participação no lucro do resultado efetuado pela empresa não atenderam à lei específica, ele não diz aqui ainda, vou mais em cima aqui. Contudo, não há como acolher tal pretensão, uma vez que o pagamento da referida parcela em função de um resultado, que destaco, não é o resultado operacional previsto na DRE, deve ser feito conforme previsto no artigo 1º da Lei 10.101, acima transcrito, ou seja, baseados em regras claras e objetivas de metas a serem alcançadas, e que tem o intuito de incentivar a produtividade. Então, eu acho que é a questão das metas, né? A questão das metas, questão da clareza, né? Eu aqui, agora a gente devia observar aqui se na competência, até quando vai a PLR na multa, né? Porque pode, esse período que ficou aí decadente, se não incluir a PLR, acabou o auto, né? Eu vou abrir aqui. Para achar essa multa aqui agora, meu amigo. Nossa, eu tô lendo aqui o relatório dessa infração, na folha 14. O contribuinte incorreu na seguinte infração: deixou de registrar no campo remuneração sem 13º da GFIP os seguintes valores levantados através das notificações de lançamento abaixo relacionadas. Aí são várias NFLDs. Remuneração de empregados a título de abono, a título de vale transporte, a título de PLR e a título de cooperativas de trabalho. A minha pergunta é: essas notificações de lançamento já foram julgadas? Já tem... Eu não observei isso, não. E tem correspondência, né? Sim. Porque ele reflete nisso, o julgamento da outra, né? Eu posso verificar isso aí. A gente salta esse aqui, aí por verificar.
Só De período. saindo o Vale Transporte, saindo o pagamento feito a cooperativa de trabalho, e não sobrou mais nada, certa PLR. Mas aí é que... Mas eu fiquei sem entender, porque, por exemplo, tem PLR, remuneração em 13º salário na GFIP. Que campo é esse, assim? Achei estranho isso. Não tem 13º de PLR, não sei lá. O relatório da infração está estranho. Aqui é competência 13, né? Pois é, não tem PLR de competência 13, tem? Por isso que eu achei confuso esse relatório. Você não consegue entender o porquê que o PLR... Por que o PLR não entrou? Se ela foi paga no 13º... É porque eu não entendi o porquê que o PLR foi considerado como... Porque essa informação não está nesse relatório, isso que eu estou falando, está nos outros principais, né? Porque aqui não tem. Aqui tem as bases que ele usou do Vale Transporte. Eu queria ver se está... Sinceramente, eu não estou entendendo onde está o problema sobre o... Porque é o seguinte... A minha dúvida é porque eu não sei o que ele infringiu na lei do PLR. Aonde que está escrito isso? Está só no acórdão da DRJ? No voto do Dr. Kleber, quando ele cita a DRJ, está escrito aqui, eu estou acabando de ler, ó. Ele diz, isso está no voto do Dr. Kleber. Sim, mas o que eu estou dizendo é que no relatório do fiscal ele não fala, ele só menciona os principais, ele não fala. Tá, mas a gente está... Qual a regra? Eu sei, doutor João, mas para mim, assim, no próprio relatório do fiscal, eu não sei qual a regra que foi infringida. Porque depois ele coloca um relatório aqui, logo em seguida, da notificação de fiscal de lançamento de débito. Ele anexa aqui na página 25 uma coisa que fala só de abono. Então, eu fiquei na dúvida se isso entrou aí. Isso é porque lá na Previdência, o pessoal tinha um hábito, que agora a gente está vendo que não era um hábito bom, de colocar cada coisa num processo. E aí, cada processo é um caminho diferente. Então, talvez essa descrição esteja no processo que tratou da PLR. Por isso que eu mencionei em relação ao principal, se ele olhou, só isso. Ah, tá. O fato é, ele impugnou. E na impugnação, ele tratou da questão da PLR e a DRJ se pronunciou sobre isso e trouxe aqui trechos da conclusão da autoridade lançadora, que eu não sei se ela tirou desse relatório que a senhora está lendo ou do relatório do processo da PLR. Ela traz um trecho com a descrição de quais os itens da 10.101 que teriam sido descumpridos, segundo ela. Segundo a autoridade lançadora e segundo a DRJ. Aqui. Partindo daqui, eu teria então que baixar a diligência para juntar o relatório do auto de infração da PLR, da contribuição principal, que é só a multa isolada. Se quiser analisar essa prova, pode. Eu me fio na descrição feita no acordo recorrido. Então, eu estou olhando aqui, ele foi anexando mais para frente, todos os relatórios desses processos aqui. É porque eu queria, por exemplo, o Vale Transporte, ele está falando negócio do percentual de 3%, é isso que eu queria saber também. Por que ele considerou? É porque no relatório do Dr. Kleber não fala nada do motivo do Vale Transporte, ele só aplica a súmula. Aí eu não soube o que era. A senhora que está com o relatório aí, ele cita aqui no voto que estaria na folha 53. Vai dizendo aqui, ó. A empresa concedeu adiantamento de PLR no valor de um salário nominal por empregado, independente do resultado financeiro, de modo que o valor do adiantamento fica sempre garantido como uma remuneração fixa para o empregado, conforme descrito no item 3.2 do relatório fiscal folha 53. Pode ser que esse relatório fiscal folha 53, de fato, esteja até lá no principal. Na exação principal, pode ser. Mas essa
em tese, infração à Lei 10.101 foi descrita. Tá. Não, a minha dúvida também era do Vale Transporte aqui, ó. No Sim. relatório do Vale Transporte, eles falam que da questão do percentual de 6%. Fala que os empregados tinham que arcar com 6% do seu salário nos gastos e que eles arcavam só com R$1. Ou seja, o percentual era inferior a 6%. Esse é o meu motivo de divergência, porque eu vou contra aquela questão do percentual também. Por isso que eu queria achar o Vale Transporte aqui para saber. Então, esse não é o caso da súmula, então. No meu entendimento, não é o caso da súmula. É igual o caso da Fernanda aí. Porque é igual o caso da Fernanda. Tá aqui, quem quiser olhar aqui, na 69. Eu olhei aqui. Para quem diverge, né, assim, não é o caso da súmula. Mas agora, essa questão da PLR que vocês pontuaram, Tá aqui o relatório. Tem autuação por PLR? Tem, tá aqui o relatório da autuação por PLR, tá na folha 81. Então, a autuação é PLR, bônus e vale transporte. Isso. Contribuinte concedeu os aditamentos de PLR no valor de um salário mínimo nominal por empregado, independentemente do resultado financeiro da empresa. Ou seja, oferindo lucros ou obtendo prejuízos, o valor do adiantamento fica sempre garantido como uma remuneração fixa, que foi o que o Dr. Kleber citou aí. Mas isso aí para mim não desconfigura. Não é participação dos lucros e resultados, não é só lucro, você não tem que ter só resultado positivo. Se você tiver um resultado menos negativo no outro ano, é um resultado negativo. Então, ele pode pagar PLR se falar, vamos reduzir nosso prejuízo em 30%. Isso é um resultado. Não faz parte do lucro, mas a PLR paga sobre lucros e resultados. Não necessariamente você precisa ter resultado positivo e distribuir lucro. Você pode ter prejuízo e ter resultado. Na verdade, isso não é possível, não, doutor Thiago. Mas, enfim, a gente vai ter essa discussão já. Vamos ver a questão do Vale Transporte primeiro, eu acho que está no jeito aí. Não, aqui a do transporte é a questão do percentual mesmo. Ele distribuiu, ele não descontou o percentual de 6%, ele descontou um valor menor. E aqui, o que o fiscal fala é que o acordo, lá no acordo lá do PLR, fala o seguinte, a cláusula 2ª, distribuição. Será distribuído aos empregados da empresa 10% do lucro líquido após o imposto de renda e contribuição social, antes da dedução da PLR. Prejuízos existentes no exercício anterior e demais deduções legais do exercício de 2005. Aí na cláusula 5ª, dos 10% apurados, após todos os impostos e deduções conforme definido na cláusula 2ª, será deduzido o valor do adiantamento previsto na cláusula 4ª. E na ocorrência de saldo negativo, a participação dos lucros ou resultados fica representada pelo adiantamento previsto na cláusula 4ª. Nada mais restando a ser distribuído e do que já foi adiantado, nada será descontado dos empregados. É isso que fala no relatório aqui. Essas duas cláusulas aí. Pode falar, doutor João. Só para entender, a gente está discutindo PLR ou Vale Transporte? Estou falando do PLR agora. Para mim, o Vale Transporte, eu já entendi que é o percentual lá. A minha dúvida era essa. Não sei se você tem alguma outra dúvida do Vale Transporte. Não, que ficou né? PLR, qual é aquela discussão? O PLR, para quem quiser olhar, está na folha 81. Vamos lá. A questão aqui é muito da PLR é muito clara. Ele, na verdade, pela convenção, ele pagava um salário da pessoa a título de adiantamento de PLR. Aí depois, se oferisse resultado, descontava. Mas se não oferisse, ficava aquilo lá como se PLR fosse. Ou seja,
não havia lucro, esse pagamento não estava vinculado, na verdade, ao aferimento nem de lucro, nem de qualquer resultado. Porque se ele permanecia com aquele adiantamento como se fosse participação nos lucros, era um pagamento fixo, não estava dependendo mais de nenhuma apuração de lucro, ainda que fosse prejuízo. Então, eu vejo que, além do que, foi mais de 2 parcelas, né, doutor Kleber, por ano. No mesmo ano? Parece que foi mais de 2 parcelas. Quem tiver com o relatório aí, porque eu estou lendo só a descrição feita pela DRJ. O relatório deve ter mais detalhes sobre isso. Mas se foram mais de 2 no ano, neste caso, eu desconsidero uma. Mantenho 2, que é o semestralmente, e uma parcela você desconfigura e tributa como salário. Você dá provimento, Thiago? Em PLR, sim. A lei, igual tu fala com o João, lucro e resultado são coisas diferentes. Senão não chamava lucros e resultados. Lucro é uma espécie de resultado. Você tem vários resultados, positivos, negativos, e a lei não condiciona você a oferir lucro para distribuir PLR. Você tem que ter metas bem estabelecidas. É verdade. Ano de PLR. Você tem que ter meta. Agora, se é um valor fixo, não tem problema algum. A maioria das empresas paga um valor fixo. 1 salário, 2 salários, 3 salários. Não tem problema algum ser valor fixo. A legislação não fala isso. Eu já recebi PLR mesmo uma empresa tendo prejuízo no ano, é verdade. Uai. Prejuízo. É lucro e resultado. Resultado é gênero, lucro é espécie de resultado. Uma espécie de resultado. Doutor João, não fala aqui da periodicidade acima de 2, não. Isso. Não tem a citação de periodicidade, não. Não. O conceito de resultado, lucros e resultados, deriva da Lei 6.404. O que são lucros e resultados? Resultados aí se refere àquele tipo de entidades que não são lucrativas. Por exemplo, uma ONG, ela apura resultado, que pode ser positivo ou negativo. Uma empresa apura lucro ou prejuízo. Uma ONG apura um resultado positivo ou negativo. Então, por isso que se chama lucros ou resultados. Não é porque resultado é qualquer tipo de PL, de apuração de receita, de confronto de despesa e receita de qualquer empresa. Não é. O resultado é esse confronto de despesas e receitas de entidades que não são lucrativas. Aquelas que são lucrativas, o que se refere a resultado é lucro ou prejuízo, dependendo de receita ter sido maior ou menor do que as despesas. Mas, independente disso, e independente do pagamento ser fixo ou não ser fixo, eu entendo aqui que não há um cumprimento da Lei 10.101 por uma razão muito simples. A Lei 10.000, João, dispõe sobre a participação nos lucros ou resultados da empresa. Então, se é uma ONG, se é uma associação civil, ela não é uma empresa. Empresa é objeto, não é pessoa jurídica, mas no caso da 10.101, ela fala empresa como objeto empresarial. ONG e associação civil não são empresas. Então, a lei 10.101 fala participação no lucro ou resultado das empresas. Eu entendo que esse caso que descumpriu a lei 10.101 é um fator importante. O recebimento dessa parcela não está vinculado a nada. Não tem uma meta, não tem um objetivo. Nem lucro, nem resultado. Tudo bem. Agora, se não há uma meta estabelecida, aí beleza. Aí é por outro motivo que eu vou desconstituir. É por causa do plano. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui. Ele fala isso. Ele está dizendo exatamente isso, doutor Tiago. Ele está dizendo assim, ó, a empresa concedeu esses adiantamentos, que depois seriam descontados desse cálculo do resultado, seja lucro, resultado, seja o que for, mas, na verdade, isso garantiu para cada um deles o recebimento de um salário todo mês, sem cumprimento de qualquer meta. É isso que ele está dizendo aqui. Tá no voto do doutor Kleber, aí na folha, não sei, não tem número da folha aqui. Não, quando ele faz a citação aí do acordo da RJ, foi exatamente isso que a autoridade legisladora utilizou para se caracterizar como PLR, caracterizando o descumprimento da lei 10.101. Doutor Kleber, o programa de metas está nos autos?
programa de metas está nos autos, tá tudo aqui nos autos, tem o programa... A fiscalização pode falar, ó, não tem meta e tudo mais, mas a gente tem que analisar se foi juntado o plano de programa de metas para ver se é uma coisa, assim, razoável, né? Mas isso foi levantado, isso foi motivo de... Porque às vezes não é nem fundamento da fiscalização. Às vezes Mas parece que é esse ponto aqui, que a fiscalização esse ponto... fala que não tem metas claras para a concessão do PLR. Ele fala que existe uma clara vinculação salarial. Ele está recebendo aquilo ali sem nenhuma... o fato de você adiantar realmente sem... É estranho mesmo. Ele fala, tais ocorrências foram postas. Ficou caracterizada a vinculação salarial da PLR. Vinculação essa evidenciada pela preferência do valor do salário nominal dos empregados sobre o lucro da empresa, como critério para a distribuição da PLR, tornando essa participação uma complementação salarial devido ao seu valor fixo e pela garantia permanente de seu recebimento, independentemente da situação financeira da empresa. Então ele está vinculando ao lucro, ele está vinculando a ter lucro, ele não está falando de meta, ele está vinculando a ter lucro e está vinculando ao valor fixo. Para mim, não há qualquer vedação para a PLR esses requisitos. Não há qualquer ele fala que a vinculação é combatida pela Constituição, pelo artigo 7º, inciso 6, 11, 11º, participação dos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, aí é a que ele cita, né? Essa fundamentação que ele vai dar, como ele está autuando, ele vai falar que ela é vinculada ao salário. E aí ele fala, tal fato não ocorre com a forma que o contribuinte distribui a PLR, ou seja, para obter os adiantamentos, os empregados não se sentem estimulados a produzir mais, já que esta parcela está efetivamente garantida no valor de seu salário mensal, assim como não há maior integração entre capital e trabalho, e sim a manutenção da relação corriqueira patrão-subordinado, com o pagamento de mais um salário fixo aos empregados. Aí eu acho que a gente tem que analisar o plano de metas. Sim. O programa de metas. Aí vai ser o ponto fundamental aqui nesse processo. Porque eu também acho um pouco perigoso a gente deixar, isso eu tenho visto com bastante... Está na folha 86, acordo de PLR. Eu acho um pouco bem complicado também nessa situação. Tenho visto muita autuação nesse sentido, de que o pagamento da PLR está respeitando todos os requisitos legais e até por uma questão assim, não é difícil de falar, mas que o fiscal autua com base no plano de metas, que é uma coisa que o plano de metas ele é um acordo firmado entre empresa, né, e os funcionários. E eu não sei se cabe ao auditor fiscal chegar e falar, olha, isso aqui não é objetivo, isso aqui não é uma meta, isso aqui é muito subjetivo isso, para você manter uma autuação. Então, assim, se não for uma coisa muito latente, acho perigoso. Até porque a PLR é um instituto que visa, né, um benefício ao funcionário e tudo mais. Essa lei foi alterada recente, né, da PLR, agora não vai ter mais problema. Foi alterado, mas vai continuar tendo problema, né, doutor Kleber? O direito é interpretativo, né? Não tem jeito. Na verdade, ela corrigiu várias situações como essa. Não é que corrigiu, ela deu claridade e as situações... Olha, aqui não tem absolutamente nada de meta no plano aqui. Se vocês quiserem ler, são 2 folhas, é muito rápido de ler. 3 folhas. E folhas 86, 87 e 88. Eu não consegui baixar esse processo, acho que está pesado, mas o que a defesa fala no recurso voluntário? Ela faz essa defesa de legitimidade do plano? Ou não?
o recurso voluntário é completamente omisso na defesa dessa irregularidade? Ela faz a defesa. Todas as verbas aqui, ela faz a defesa. Ela diz que, aqui, por exemplo, remuneração desempregada a título de participação alega que a fiscalização equivocadamente determinou como verba de natureza salarial valores que, por força constitucional, são totalmente dissociados da remuneração e, portanto, a empresa obrigação não prevista. Traça histórica acerca do processo de concretização da determinação constitucional de programa de participação. Ela fala da Constituição, o que está na Constituição. Conclui que o único critério obrigatório no que se refere ao adiantamento previsto na legislação é a periodicidade mínima, não inferior a um semestre civil, não podendo haver mais de um pagamento no mesmo ano civil. Critério esse que foi observado no programa do PLR dela. Né? Diz que é isso, é o único critério. Ela nem se defende, né? Nem fala que as regras são objetivas. Aqui, esse plano aí, de fato, muito ruim. Aqui fala, receberão a distribuição dos lucros e dos resultados todos os funcionários que trabalharam na empresa no exercício de 98 até o final de novembro, inclusive afastados pelo INSS ou em período de aviso prévio. Todo mundo recebe. Os funcionários que se enquadrem na regra anterior e tiverem menos de um ano de trabalho na empresa, receberão proporcionalmente ao número de meses de trabalhos contados a partir do 1 de 1 de 98 da data de sua admissão. Aí aqui vem falando, do valor final apurado da participação será descontado o adiantamento realizado em 28 de 8 de 98. E a diferença, se houver, será distribuída aos funcionários em 99. De fato, não cumpriu o requisito da 1031 de um plano de meta bem... Não tem. O fato de você trabalhar lá, você recebe. É assim. Então, permanece o voto assim, né? Sim. Neste ponto, eu concordo com o relator. Doutor João? Mas... Desculpa, Thiago. Não pode falar, João. Não, só para falar para a doutora Letícia, não sei se é matéria nova para a senhora, a questão da PLR, o que se discute que não é o pagamento da PLR, é a isenção a esse pagamento. E a isenção, os critérios para a isenção, ainda que possa haver divergência na interpretação, eles estão dispostos na Lei 10.101. Vão lá os critérios. E um dos critérios, e nesse ponto não me parece haver divergência, é que haja um programa de metas, ou seja, então, os trabalhadores vão ser estimulados a cumprir certas metas para aumentar o lucro e então poder receber um pedaço desse lucro. Esse é o espírito. E o que parece que a gente está vendo no caso concreto aqui é a ausência de fato, um programa de metas e resultados que façam que o trabalhador seja estimulado a trabalhar para produzir lucro para receber uma verba isenta. É isso. É o que se discute. Exato. Tem dois critérios também que são controversos aqui, mas essa é a questão essencial. Ok. Posso colocar a votação, então? Como é que vai ficar da forma como está, né, doutor Kleber? Isso. Afastar a decadência e dar parcial provimento ao recurso para que sejam excluídos do lançamento as seguintes verbas. Abono salarial, vale transporte, a Edson colocou súmula carta 89, que eu acho que não é o caso da súmula. E os valores pagos à cooperativa de trabalho e determinar o recálculo da multa com base na súmula CAF número 119. Isso. Como vota, doutor João? Eu acompanho integralmente o relator, exceto na questão do vale transporte, que eu também concordo que não é o caso da súmula, mas eu acompanho pelas conclusões em relação ao vale transporte, porque independente de ter havido desconto ou desconto no total de 6%, eu entendo que o vale transporte não integra o salário de contribuição. Doutor Wesley, como vota? Eu vou acompanhar o relator. Doutora Fernanda? Relator. Doutor Paulo? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Também acompanho pelas conclusões, presidente. Tanto do Vale Transporte quanto da PLR, no caso. Eu vou divergir em relação ao Vale Transporte. Agora deixa eu ver como é que eu vou... Então, acordam os membros do colegiado.
Por maioria de votos. Por maioria dá provimento parcial. Votaram pelas conclusões. Vencida a doutora Sheila. Não, mas por unanimidade de votos foi afastar a decadência. Tá. Não é isso? Tem que votar em partes, né? Então foi unanimidade de votos. Doutora Sheila, acho que vou colocar em relação à decadência, sim, que esse voto é separado, que é votado junto às preliminares. Mas em relação ao mérito, só vou colocar por maioria. Vencida a Sheila, que negou o provimento na matéria tal, no dado transporte. Vencida. Eu neguei provimento em relação ao vale transporte, né? Isso. Votaram pelas conclusões. Eu, Thiago. No meu caso, porque eu entendo que não cabe a súmula 89. Então, ficou acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a decadência e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para que sejam excluídas do lançamento as seguintes verbas: abono salarial, vale transporte, súmula CAF número 89, e os valores pagos a cooperativas de trabalho, e determinar o recálculo da multa com base na súmula CAF número 119. Vencida a conselheira Sheila, que negou o provimento em relação ao vale transporte. Votaram pelas conclusões os conselheiros João Maurício Vital e Tiago Duca Amoni. Pode falar, João. Que seja excluído da base de cálculo da multa, nem do lançamento. Tá, para excluir, para que sejam excluídas da base, exatamente, da base de cálculo da multa. É diferente a obrigação. Qual, né? As seguintes verbas. Certo, doutor João, corrigido. Para que seja excluída da base, sejam excluídas da base de cálculo da multa as seguintes verbas: abono salarial, vale transporte e valores pagos da cooperativa de trabalho. Ok. Que horas são? Item 63, doutora Fernanda. Fundação do ABC. Não, Margos, né? Fazenda Nacional. Fundação ABC, né? Isso. Então, esse aí, a ementa, gente, tá? Porque eu tinha votado de uma forma, eu mudei meu voto ontem à noite. Então, a ementa, e eu acabei de consertar lá a conclusão. A ementa e a conclusão estava escrito de forma equivocada, porque eu mudei meu voto. Esse aqui, eu mudei meu voto, inclusive, por conta do doutor João, tá? Influência sua do mês passado. Sua. Esse aqui é aquele caso de entidade filantrópica do artigo 55 da Lei 8212, tá? Tinha sido toda aquela tramitação demorada de suspender, aguardar a decisão, STF e tal, e aí saiu a decisão do STF, tá? E aí eu tava votando no sentido de aplicar a decisão do STF e considerar como imune. Como constitucional lá, né, o inciso 2 do artigo, e estava considerando como imune mesmo. Porém, depois eu vi, e na decisão da DRJ está bem claro, que os motivos que ensejaram o lançamento fiscal não foi a cassação do certificado de entidade beneficente ou negativa de renovação. Na verdade, foram
várias outras coisas, né, como falta de comprovação da efetiva prestação de assistência social beneficente, atividades e condições traçadas na Lei 8.212 e ainda dentro dos parâmetros da 8742. Foi ratificado que a recorrente reincide em práticas de forma frequente, que a auditoria fiscal realizada em 2003 concluiu pela revogação justamente porque ela não atendia as intimações, não comprovava, tinha um valor, uma estimativa anual que iria dar de benefício, ia dar de bolsa, e ela nunca comprovava, então, assim, inclusive por isso foi cassado. E aí, enfim, foram exigências, né, na verdade, do inciso 3º e 4º do artigo 55, também, né, não foi só o inciso 2. Então, por conta disso, eu entendo que realmente deve ser negado provimento, e ela não comprova nada, assim, ela não faz nada diferente a não ser alegar. Meras alegações, tentando sustentar que é a entidade beneficente por isso, isso e isso, mas eu acho que tem diversos argumentos, tanto feitos pela fiscalização, quanto pela DRJ, no sentido de que não foi só pelo inciso 2, por vários outros motivos. Então ela foi desconsiderada como entidade filantrópica. Ela perdeu eu mantive. Lá, né? Eu mantive, porque eu tive decisões no mês passado, em que eu conheci que eu reconheci, justamente devido à decisão do STF, eu entendi que devia ser aplicada a decisão e considerei as entidades como imunes, porque o motivo da exclusão tinha sido apenas o inciso 2º, acho que é 2º, né, João? Do CTN? Não, da 8212. Não, na verdade, o inciso 2º foi o único que foi declarado constitucional. Então, assim, os demais incisos, tudo que tiver enquadrado lá... então meu entendimento está errado, então, né? O único que foi declarado constitucional pelo STF foi o inciso 2º. E aí, o inciso 1, 3 e 4, se eu não me engano... Foram inconstitucionais. Mas de qual artigo? Então, mas... Do artigo 55. Mas são vários, então vai continuar do mesmo jeito, porque, na verdade, não foi só um inciso, foram vários, entendeu? Não, pois o que tem que considerar é o seguinte, os outros incisos, se tiver sido enquadrado pela fiscalização, não precisamos nem verificar. Pronto. Então aí, é o contrário, se for o 2º é que se mantém, né? É exatamente o oposto, não é isso? Aí o 2º ele foi declarado constitucional. E aí o que tem o 2º? Ele remete lá também, inclusive, a dispositivos do artigo 14 do CTN, e daí tem que ser verificado as condicionantes para ela ser filantrópica. E essa verificação aí é feita... Aqui eu estou falando que são embargos. Pois e aí tem que ver também essa questão. Eu também ia chamar é o seguinte, Sherlock, eu fiquei na dúvida. Ontem eu estava julgando como se fosse embargo. Só que é o seguinte, o embargo, que foi até acho que foi do Bellini, isso aqui. Foi do Bellini, ele fala para voltar para julgar. Então, eu julgo como embargo? Sim, já tem então vamos mudar o título. O embargo tem um acordo. Porque já existe um acordo da nossa turma. Então, existe um acordo da turma dizendo que acho que era intempestivo, acho que decadente, foi? Ou não? Ou se foi esse ou não, foram 2 que eu vi. Peraí. Foi decadente. Foi considerado. Pronto. Em razão de tudo, reconheço do recurso para, em preliminar, na forma do artigo 150, parágrafo 4, determinar que se reconheça a decadência total dos créditos. Pronto, aí foi julgado como decadente, aí a Procuradoria opôs embargos, os embargos foram acolhidos, o Bellini, a turma do Bellini, está lá assinado pelo Bellini, o Bellini analisou e falou, olha, não se trata de decadência, não tem nada decadente, portanto, determino que seja, é isso que está no meu relatório, determino que seja julgado o mérito. Aqui, ó, os embargos foram acolhidos e concluídos. A gente aqui tem que decidir se a questão da decadência que foi levantada pela Procuradoria está certa ou não. Não, o Bellini decidiu isso. O Bellini decidiu. Ele não pode decidir no despacho sobre a decadência. Não, despacho, foi colegiado.
Teve o despacho e teve o colegiado. Não, teve o colegiado? Então é embargo do embargo? Não. Só um minutinho, deixa eu só resumir, Wesley. A Procuradoria... Vou aqui abrir de novo para ver se eu estou equivocada. A Procuradoria opôs embargos, os embargos foram acolhidos e foram julgados. E a decisão dos embargos que foram julgados foi no sentido de que não havia decadência. Portanto, deveria ser analisado o mérito. Aqui, ó, de acordo com os embargos foram acolhidos e concluiu-se que, de fato, não teria ocorrido a decadência. E assim determinou que retornasse para o julgamento do mérito. Eu vou lhe dizer a página. Lá no final. Prefeitura ABC. Eu pensei que fosse embargos também. Assim, na verdade, se for embargos, não vai ser para analisar a decadência. Vai ser para analisar o mérito. Eu não entendi que existe um despacho de admissibilidade, né? Determinando que o colegiado decida a questão da decadência e reconhecendo que o crédito não está decaído, aí decida sobre as outras questões. Foi isso que eu entendi, não? O doutor Wesley. Não, mas eu acho que a decadência ela já foi superada, viu, presidente? A gente tem que decidir só o mérito. Claro, foi aqui, ó. Veja aí a página, por favor. Superada por um despacho de admissibilidade? Espera um minuto. Veja aí, por favor, na página. Está na 571. 571. No isso final, para mim, não é colegiada. Eu tinha entendido, vamos lá, eu tinha entendido assim, ó. Em vista do encimado, conheço dos embargos. Bom, volto aqui, né? Revendo os autos. Sendo de fato, aqui o que está falando eu estou lendo aqui o seguinte: revendo os autos de acordo com registros de folhas tal, a empresa foi notificada em 28 de 1 de 2010, assim considerando o período da ocorrência de infração definido pelas competências tais, observando o prazo quinquenal, estaria de fato tempestivo o lançamento. Aí ele acolheu os embargos para retornar os autos para novo julgamento, ocasião em que também serão enfrentados argumentos trazidos pela recorrente de recurso voluntário. Eu posso mudar, não tem problema nenhum, eu posso mudar isso aqui para cara de embargos. Mas o fato é que eu entendo que a discussão a gente vai enfrentar. Foi superado. Não, o colegiado tem que se pronunciar sobre a questão da decadência. Isso é um despacho de admissibilidade do presidente. Então, ele está devolvendo para o colegiado para a gente realmente julgar em relação à decadência, em o débito não estando decadente, a gente vai decidir sobre as demais questões, exatamente. Tá bom, então a gente pode abrir a votação aqui, eu vou anotar aqui. Primeiro identificar se está decadente ou não, né? Eu entendo que não, tá claro para mim também. Eu voto no que não, tá? Se for para votar isso, já voto que não. Então, vou anotar aqui 63. A empresa foi notificada em 28 de 1 de 2010. O período de ocorrência da infração é 1 de 2005 a 12 de 2005. Então, teria até o final de janeiro, seria até 30 de janeiro, 31 de janeiro. Ele está falando que a competência 12 de 2004 e anteriores estariam decaídas. Pelo artigo 150, parágrafo 4º. Não, né? Aí tá. Obrigada, amor. Então, eu entendo que é tempestiva. Aí vocês podem analisar. No caso, tu tá dando porque eu não entendi lá no... Tá dando provimento. Não. Não, eu acabei de dizer, foi a primeira coisa que eu disse, que eu mudei meu voto logo no início. Aí, só a ementa, o iniciozinho da ementa, e escrito a conclusão, antes da conclusão está escrito que eu neguei provimento, caso fosse recurso voluntário. Nesse caso, eu vou acolher os embargos para dar efeitos infringentes. Quer dizer, vai ser efeitos infringentes, porque vai mudar, né, a decisão. Porque, como era decadente, tinha sido a favor do contribuinte. Nesse caso, eu vou acolher, a minha decisão é acolher os embargos
passada a discussão de decadência, porque eu entendo que não está decadente, tanto o parecer da PGFN quanto o acolhimento do Bellini, para mim, foi claro. E aí, passando para a análise do mérito, que foi o que eu fiz, e vou virar isso como cara de embargo, ao invés de ser a cara de um acórdão de recurso voluntário, e vou negar provimento ao recurso, porque, como você estava me explicando, e eu agradeço a explicação extremamente clara e objetiva, na verdade, a decisão do STF foi no sentido de que apenas o inciso 2 é constitucional. Todos os outros incisos são inconstitucionais. Só que acontece que o lançamento foi com base em todo o artigo 55, porque além de ter lá a questão de não ter apresentado isso, aquilo, teve também o inciso 2, que ela tinha sido cassada. Aquele certificado de entidade filantrópica, né? Uhum. Então, assim, não foi com base no inciso 3º e 4º só, foi com base no inciso 2º também, por isso que eu mudei meu voto, porque eu tinha dado provimento em decorrência da decisão judicial do STF, como eu dei no mês passado, né, para aquele processo que foi Campineira, eu acho, que foi do Ives Gandra até, eu dei provimento. Esse eu não estou dando provimento porque não foi os outros incisos, foram todos os incisos do artigo 55, entendeu? Entendi. Essa decisão do STF é muito louca, né? Eu tinha entendido errado. Eu entendi agora melhor por causa de Wesley. Porque a tese... Não, sim, foi mantido o inciso 2 apenas. Agora, que já foi até revogado, né? Mas na época lá da autuação, a tese que foi fixada é que a lei complementar é forma exigível para definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195. Só que essa era a discussão, porque a discussão era, basta só o CTN? Porque para mim continua a mesma coisa, porque o CTN já traça requisitos para ser... na verdade, exatamente. Né? Aí ele vai lá e reforça até a lei complementar. Então ele está falando assim, o CTN por si só basta. Que era a questão que estava sendo julgada. No caso, eu estou meio perdido aqui agora com a decisão, com a interpretação da decisão. Não, Thiago, é que é o seguinte, ali, como houve uma discussão ali de lei complementar e lei ordinária, tá? E aí foi declarado inconstitucional que aqueles requisitos ali dos incisos 1, 3 e 4, se eu não me engano, deveriam ter observados a lei complementar. Por isso que remete ao CTN. Ok, aí vai lá para o artigo 14, lá tem mais alguns requisitos. Só que como, aí sim que é a parte louca, que assim, meio incompreensível, como o STF disse o seguinte, não, o inciso 2 não vai atrapalhar, né, se nós mantivermos aqui o inciso 2, não vai atrapalhar a interpretação da norma, pelo contrário, ele vai complementar. E aí ficou uma coisa muito, assim, um bicho de 7 cabeças, porque você tem ali complementar os elementos, porque o inciso 2 determina que tem que ser por uma entidade certificadora e tal. Isso. E aí, então só o CTN não basta. Tu vai ter complementação dos elementos. E aí, certificador... Entendi. Você vai ter que cumprir os requisitos do CTN e ter essa certificação, que é o tal desses SEBAS aí. Exato. E aí, esses SEBAS aí exige uma série de coisas da entidade beneficente que fica a cargo dela fazer a verificação, né, dos elementos para ela poder dar o certificado ou não. Isso. Então, assim, tem hospitais que estão perdendo, inclusive, o benefício e que não estão cumprindo com alguns requisitos. E aí prejudica toda uma questão aí. Ficou muito assim, difícil de compreender a decisão do STF. Ficou fácil do ponto de vista lógico, ok, mas não faz um raciocínio assim... Então, Fernanda, no caso, a entidade perdeu esse certificado. Uhum. Tá. Eu entendo que, nesse caso aqui... O inciso 2, né? Nesse caso aqui, a entidade descumpriu... Antes da decisão da STF mesmo, ela tinha descumprido diversos incisos, inclusive o inciso 2, que foi declarado constitucional.
foram diversos motivos que ensejaram a cassação, né, do certificado dela de entidade filantrópica beneficente. Então, ela foi, não foi um ano só, teve uns 2 ou 3 anos, e aí tem é grande, tem diversos motivos lá, né, dizendo que ela tinha um budget, sei lá, de 2 milhões ano, vamos supor, 2 milhões por ano para dar em bolsa de pesquisa, estudo e tal. Ela não conseguia comprovar nenhum milhão. Foi pedido para ela a comprovação de quantidade de bolsistas, ela não entregou, entendeu? Então, assim, ainda que não tivesse essa... Vamos partindo do pressuposto, até que não tivesse essa legislação, fosse só CTN, para a gente entender se deveria ou não ser considerada filantrópica, né? Ela descumpriu diversos. Mas é porque o CTN, ele é bem geral, né? Por isso que deu... O CTN é geral. Aí o CEPAS vai lá e diz, olha, tem que ser assim, assim, enfim. Porque antes a entidade filantrópica apenas cumprindo os requisitos do CTN, que era muito genérico. Só tem um questionamento aqui em relação à decadência, Fernanda. Estou olhando aqui, é um auto de obrigação acessória ou é principal? Aqui na tabela de alegações está como CFL 77. Porque se for, não é o prazo decadencial que está aqui nos embargos. Teria que ser a súmula CAF 9, 48. Aqui não é um CFL 77, não. É a obrigação principal, o auto que está aqui. A capa do auto. O processo que você salvou. Rapidinho. Eu acho que tem até essa... É só porque na pauta anotada tá como CFL 17. Sheila, tem um ponto importantíssimo. Você está certíssima. Tem um ponto fulcral que eu escrevi aqui, tá? E não coloquei. Aqui. Você está certíssima, com seus olhos de lince. O cerne da questão é o seguinte, como a DRJ disse, as contribuições lançadas, muito embora tenham a Fundação do ABC como responsável pelo recolhimento, são aquelas arrecadadas por segurados, neste caso, os contribuintes individuais que prestaram serviço para contribuinte. A DRJ ainda fala, as contribuições seriam devidas independentemente da condição de detentor ou não do direito à imunidade. Entretanto, em respeito à extensa dissertação do contribuinte, foram analisadas as arguições em detalhes. Em resumo, verifica-se que a Fundação ABC deixou de comprovar em relação ao ano 2005 o atendimento das exigências constantes dos incisos 3, 5 e aí depois falo 2. Mas você está certíssima. A DRJ fala isso. Olha, mesmo que se discuta a imunidade e ela discorreu sobre isso e analisou isso, nesse caso, dos segurados, né? Então, seria devido independentemente dela ser imune ou não. Agora eu já estou com dúvida também com relação à decadência. De novo, você está falando que muda. Então, aqui é a contribuição dos... Não, seria se fosse obrigação acessória, mas eu estou vendo que é a principal aqui. Não, aqui é dos segurados. Então, se é segurados, individuais. Então, aí tem que ver se tem recolhimento. Não tem. Por isso que foi lançado. Ah, sim, desculpa. Recolhimento da empresa. Se houver a retenção, então teve recolhimento, exatamente. Então, é o 150 mesmo. Mas, mesmo assim, é negar provimento, porque não está levantando a patronal, você está levantando o segurado. Isso. Então, independente de ter a questão da isenção, é devido à contribuição do segurado. Isso. Exatamente isso. Ó, aqui eu coloquei, está no meu voto, na página 5. Na página 5 do meu voto, no 3º parágrafo. Eu estou com uma dúvida, assim, na verdade eu estou com uma dúvida, bem dúvida aqui, para compartilhar com a região, que é o seguinte, eu estou lendo aqui o relatório fiscal, e ok, nós temos ali, aí quem quiser dar uma olhada na página 349,
vamos lá, ele descreve dos títulos, né? Ele diz que a fundação vem tentando renovar o porte de registro e certificado da entidade e assistência SEBAS, e no momento atual, está grifado, não é portadora desse título, de forma que não atende o requisito do inciso 2 do artigo 55 da Lei 8.212. Aí, ok, a minha dúvida nos demais, inclusive, nas demais descrições da atividade, ele fala do inciso 3º do artigo 55, da contabilidade, fala do inciso 5º da Lei 8.212, lá do inciso 5º do artigo 55, esses aí declarados inconstitucionais, aí eu estou me concentrando, ok, no inciso 2º. Não precisa, é isso que eu estou te falando, a gente não precisa discutir isso. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, o ponto fulcral, como o Sheila levantou e está no meu voto. Deixa eu botar aqui e compartilhar para vocês verem. O cerne da questão, por se tratar de... Esse é o tratar de contribuição. Se você não assegurados. Como é que... Não entendi, cortou tudo aqui. Aqui. Do empregado, é isso? Aqui, ó, Wesley. Isso aqui eu ratifiquei, isso aqui é a partir do acordo, do meu voto. Eu coloquei, de início, é necessário ressalvar que as contribuições lançadas, no caso desses autos, muito embora tenham a Fundação ABC como responsável pelo recolhimento, são aquelas arrecadadas dos segurados, neste caso, contribuintes individuais, que prestaram serviços para o contribuinte. Por isso que as contribuições são devidas independentemente da condição de detentor ou não do direito à imunidade. Entendeu? Então, aqui, o que a DRJ fala e o que a gente também discutiu aqui, que não era nem necessário, tá? Mas por respeito, aqui, como diz a DRJ, por respeito à extensa dissertação do contribuinte, a gente até discutiu aqui sobre a imunidade ou não, mas ainda que ela fosse imune, seria devido, porque se trata dos segurados, né, do recolhimento dos segurados, retenção e recolhimento dos segurados, contribuintes individuais. Entendeu? Doutor João quer falar. Ainda que a gente concluísse aqui que ela fosse imune. Oi? Fecha aí. Liga o microfone. Bom, está correta a relatora. A matéria aqui tem nada a ver com imunidade. Eu li o recurso do contribuinte. Ele provavelmente pegou o recurso que ele apresentou no processo da contribuição patronal e colocou aqui na contribuição dos segurados. Ele está alegando que é imune. Bom, tá, ele pode até ser imune, mas não em relação às contribuições dos segurados, né, que ele é só responsável. Então está correta a relatora nesse aspecto. A matéria devolvida, são só 2 matérias devolvidas pelo embargo. É embargo, viu, Fernando? A gente está julgando embargos. A decadência e a imunidade. Ele alega ser imune, que aí o argumento da relatora é fatal. Pode dizer, bom, o senhor pode até ser imune, poderia até ser imune, mas não entra no mérito da questão da sua imunidade. Aqui se discute a sua responsabilidade, já que ele não é o contribuinte dessas contribuições. Os contribuintes são segurados. A questão é muito mais simples de resolver do que a gente estava pensando. Enfim, o processo não deveria ter sido suspenso. Esse processo, né? Esse processo aqui devia ter seguido o julgamento. Era da Ana, se não me engano. Porque o que acontece? Foram lavrados ali vários autos de infrações, né? Pelo que eu entendi. E aí esse é o processo aqui. Por isso que a Sheila estava perguntando se era obrigação acessória. Sim. A obrigação... Tá. Então, esse aqui... Que obrigação que era? Esse é dos segurados. Que ele deve a contribuição na condição de responsável, que ele reteve dos segurados e não recolheu. Então, eu concordo com o relator. Ainda que imune fosse, não vamos nem entrar nessa discussão, que eu acho que vai tumultuar o processo. Eu não faria o que o DRJ fez, de entrar nessa discussão. Verdade. Acho que a gente tem que fugir dessa discussão nesse processo. Dizer, olha, a questão aqui não é se ela é imune ou não, a questão é que ela deveria ter recolhido as contribuições retidas dos seus empregados. Na verdade... É só dos empregados, então. Contribuinte individual, não é isso? Então é diferente se ela é imune ou não. A gente passa ao largo dessa discussão. E discute a decadência, que é a matéria dos embargos. E aí a questão da decadência. Analisando isso.
perdi um tempo analisando isso para depois, no final, ver que a DRJ pôs que é... É que eu acho que o contribuinte alegou e aí ela deve ter estendido ali as alegações, enfim. Então, O relatório fiscal se estendeu muito sobre essa questão da imunidade, entendeu? Isso. E aí a DRJ analisou porque o contribuinte impugnou, e aí ela foi... Mas, doutor Paulo, ele se estendeu porque, na verdade, era um relatório que ele aproveitava para os demais processos. Então, fez sentido. Então é isso, a gente tem que voltar para a questão a questão da decadência. Tem recolhimento? Essa que é a questão. Parece que tem retenção aí. O PC, acho que foi o PC que já viu, né? Então, para aqui nos embargos, né? Tem 2 pessoas congeladas, Wesley e Thiago. Então, então seria encaminhar para acolher os embargos, né, com efeitos infringentes, para ratificar o acórdão lá, né, para reconhecer a decadência das competências até 12 de 2004, inclusive, que é o que está lá, né, e negar provimento ao recurso. É isso? Como vota, doutor João? Eu acompanho o relatório nesses termos. Só lembrando que aqui, doutora Sheila, é indiferente a regra que se aplica para a decadência, porque não estaria decaído nem pelo 150, nem pelo 173. Nem pelo 173. Mas peraí, Sheila, você reconheceu a decadência ou não? Desculpa. Reconhecendo a decadência até 12 de 2004, inclusive, é o que está escrito lá no despacho. Peraí. É isso que eu estou perguntando, se vai ser isso ou não. É uma decadência parcial. Não foi reconhecida parcial, não, eu acho. Peraí. Está escrito no despacho parcial. Por isso que eu estou perguntando se é isso mesmo. É isso. Eu vou fazer uma parte aqui que eu falei que o próprio fato da retenção atraria aí os 150. Na realidade, ela reteve do pagamento, mas não recolheu nada dessas retenções. Não sei se ela teve alguma retenção, porque é entidade imune, entendeu? Nem sei se seria exigível retenção nesse caso. Pagamento antecipado, não tem aquela questão que o contribuinte individual, quando presta serviço para a entidade imune, ela tem aquele lance de não reter? Ela retém Não tinha uma coisa disso? Não? Eu já não me lembro de exceção. Para mim, qualquer contraprestação à pessoa jurídica, o dever é de reter. Não me lembro de nenhuma exceção, não. Talvez seja por isso que ela esteja alegando. Doutor João, pode falar. Lendo aqui no acordo embargado, a informação que tem aqui é que o lançamento se refere a janeiro a dezembro de 2005. Então não tem nada decaído aqui, não. Nem pelo 150, né? Nenhuma regra. Nem pelo 150, nem pelo 150. Não tem período anterior a 2005. Ele escreve, conforme relatório fiscal de folhas 367, observado o prazo quinquenal, a competência 12 de 2004 e anteriores estariam decaídas. Mas eu não sei por que ele colocou isso, ele até me confundiu com esse negócio, porque... eu também fiquei confusa. Não tá decadente, ele pegou... Não entendi por que isso. Eu acho que isso foi uma interpretação mal feita, entendeu? Mal feita, por isso que eu me confundi aqui. Eu falei, tem decadência? Não tem, eu entendo que... Aqui, ó, a autuação... Inclusive, a própria procuradoria, ela nem fala disso. Eu acho que ele copiou de outro processo. A própria procuradoria fala, o acórdão hora embargado, ao declarar decadência total, revela-se contraditório, tendo em vista a tempestividade da autuação, segundo a regra estampada no 150, parágrafo 4º. É o período de 1 de 2005 a 12 de 2005. Auto de fração por exigência de contribuições. Então, assim, como eu disse desde o início, eu entendo que é tempestivo, não há decadência. Sim. Se fosse, aí no caso como é embargos, né, eu acolho os embargos para dar efeitos infringentes
e negar provimento. Entendo que é o lançamento e nego o provimento. Seja agora só para abranger, porque como estou vendo que a gente está voltando à possível discussão de se é imune ou não imune, eu analisei no detalhe e o meu entendimento, seja qual for, de analisar a imunidade ou não analisar a imunidade, e seria feito o lançamento anyway, sendo ou não imune. Em ambos os casos, eu negaria provimento, porque ainda que tivesse que entrar no cerne da discussão da imunidade, eu entendo que ela não gozava dos benefícios, porque todos os incisos do artigo 55 foi descumprido, ela teve cassado diversas vezes, e ela deixou de entregar diversas documentações, então eu entendo que está tudo superado. Sim, doutor João. Só para não ter dúvida alguma, na folha 392 do processo estão os débitos, de janeiro de 2005 a dezembro de 2005. Na verdade, vai até outubro, na verdade, do dia 2005. Então, não tem período anterior. Não tem nada decaído mesmo. Ok. Então, foi um erro de redação naquele despacho lá. Não, ele ainda falou, na verdade, quis dizer o seguinte, estaria decaído se fosse de 12 de 2004 para trás. Ah, tá. Na tese estaria decaído. Ok, então fica acolher os embargos com efeitos infringentes para ratificar o acordo tal, para afastar a decadência e negar o provimento ao recurso. Para retificar, nesse caso, não preservar nada. Só retificar, não vai preservar nada, né? É retificar. Como vota, doutor João? Congelou. João, você congelou, doutor João. Acho que ele caiu. Congelou, ele não pode responder. Alguém... Deixa eu expulsar ele. Rapaz. Bem na hora dele. Então, só para ficar claro, estamos votando a questão da decadência e o auto de infração, tendo em vista que se trata dos segurados, né, as contribuições dos segurados. Não vamos enfrentar a questão da imunidade ou não, porque seria para a cota patronal. Eu fiquei na dúvida se enfrenta a imunidade ou não, porque o Xeloca levantou aí uma bola que eu fiquei na dúvida. Por isso que eu fiz questão de dizer que ainda... Você fala. Sobre o quê? Por isso que eu segurado não tem nada a ver com imunidade. Tem não, né? Eu acho que não. Não faz sentido ela reter do segurado e ficar embolsado lá. Isso aí não reter. Não, porque se fosse eu tenho assim, algumas questões de dúvida sobre a questão da imunidade. Eu li o relatório fiscal e fiquei com dúvida, porque o relatório não diz desde quando ela perdeu a filantropia, por exemplo. Diz, peraí que eu vou lhe dizer. Peraí, rapidinho. Onde eu li não foi lá. Aqui, ó. E ela desconta, inclusive, 20%, não 11%, né? Pois é. Peraí que eu vou lhe dizer rapidinho, enquanto o João volta. Mas desconta 20%, mas por quê? Porque não tem a parte da empresa. Muda o desconto, do desconto, exatamente. Aí ele vai reter só os 11%, não vai ter os 20% da patronal. Exatamente. Sim. Então, o João tá no celular, ó. Olá, João. Tu perguntou o quê, Wesley? Você está mudo, João? Período de que ela perdeu a isenção. Aqui tá falando que... Tá me ouvindo agora? Sim, agora. Sim. Só para deixar claro. Eu estou usando o celular porque caiu aqui a minha conexão. Existe um ato declaratório, Wesley, 21432, de 2003, que foi resultante de uma auditoria no ano de 2003, que resultou o cancelamento da imunidade que gozava contribuinte. Decisão essa que foi, inclusive, ratificada pelo acórdão tal. Peraí que eu vou copiar e colar para você. Aqui no seu... Vou botar até no chat aqui, ó, que aí todo mundo vê. Ela fica isenta da patronal e não os 11%. Então tá corretíssimo o lançamento. Acabei de olhar aqui. A gente estava na votação do João. Sim. Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho.
Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou o acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes para retificar o acórdão 240301, 245, de 18 de 4 de 2012, para afastar a decadência e negar provimento ao recurso. Processo julgado dia 7/7 à tarde. Gente, vamos dar um intervalo? Só para lembrar, as cotas patronais e terceiros, né? Terceiros também tá fora. Mas aí no caso foi segurados, né? Então. Sim, só tem a obrigação de desconto segurado, só tem essa obrigação. Então, assim, a isenção, a imunidade, no caso, a isenção, para cotas patronais e contribuições terceiras, mas não para segurado, só para ficar. Sim. Wesley, na verdade não inclui todos os terceiros não, porque não inclui o Senar. Tem o Senar, verdade. Sim. Corretíssimo, tem o Senar. O Senar está fora. Só o Senar. Gente, eu vou dar um intervalo então, vou interromper a gravação.